Bom dia a todos presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos e eu, como presidente, declaro aberta essa audiência pública para cumprir o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela lei e diretrizes orçamentárias do ano de 2018, segundo quadrimestre, me perdoe. Queria agradecer a presença, mais uma vez, de todos os secretários aqui presentes, o Carlinho, muito obrigado pela presença, todos os funcionários, diretores e aqueles que cooperam para o bem-estar de nossa cidade através da administração financeira. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso secretário Vidotti, para que ele possa explanar aqui sobre o segundo quadrimestre e que nós possamos ter uma orientação do que aconteceu e do que está por acontecer com as finanças de nossa cidade. Eu suspendo a sessão por 1 minuto até que nós preparemos aqui para o Vidotti. Convido o Vidotti para que ele entre ao plenário e a sessão está suspensa para que ele possa prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço ao vereador, presidente da comissão e aos demais vereadores presentes para acompanhamento desta nossa obrigação legal, né, de prestar contas relativas ao segundo quadrimestre de 2018. Como bem disse o nosso presidente, é uma obrigação legal estabelecida na Lei de Responsabilidades Fiscal e também na Constituição. O que, portanto, o que nos traz, então, além da prestação de contas à população, à comissão, é dar entendimento dos números e do cumprimento das metas relativas à LDO estabelecida no ano passado. Bom, a primeira das informações que nós temos que trazer é relativa à receita. E aí, a comparação entre o quadrimestre anterior e o quadrimestre atual, com a informação dos valores estabelecidos no orçamento. Nós podemos observar aqui que houve, né, uma involução nas receitas do segundo quadrimestre, visto que o primeiro quadrimestre ele tem uma concentração maior de arrecadação, com o IPVA e com o início do pagamento do IPTU. Ou seja, no primeiro quadrimestre, nós temos a primeira parcela do IPTU, o pagamento à vista, e as 3 parcelas do IPVA. E, portanto, há uma involução nesse sentido, né, de 289 milhões para 280 milhões. E, no total, também nós podemos observar que há uma regressão. Mas, comparativamente ao valor da meta, estipulado na meta, no orçamento, nós temos aí um atingimento de 64% na principal receita, que é a receita corrente, e um cumprimento de 63% no total. Só para lembrá-los, né, por se tratar do segundo quadrimestre, o esperado é que este percentual fosse de 66,66%, para que no próximo quadrimestre completasse, então, os 100%. Aí um gráfico mostrando a importância, né, e quanto a receita corrente ela significa em relação ao todo. Vejam que 98% do que foi realizado em relação à receita corrente líquida. Desculpa, a receita corrente.
Especificando mais cada uma dessas receitas, nós temos então que a receita tributária, ela tem um peso bastante grande, mas eu chamo a atenção dos vereadores e do público presente para as transferências correntes, né? As transferências correntes, elas ainda, né, têm uma importância muito grande no orçamento como um todo. Os municípios buscam uma autonomia visando um aumento na receita tributária, que é de cobrança do próprio município. As transferências correntes, pelo Estado centralizador da arrecadação, e os repasses são feitos mediante alguns indicadores de população ou de contribuição relativas, por exemplo, ao ICMS. Então, vejam só que 608 milhões, nós tivemos aí um valor de 395 milhões para as transferências. Mais adiante, nós vamos especificar cada um destes valores. E para a receita tributária, uma arrecadação nos 2 quadrimestres de 173 milhões. Fazendo com que, então, nós tenhamos na corrente 64%, né, do valor esperado, e sendo que o que nós buscamos era os 66%. Agora, vejam as transferências correntes um pouco abaixo, 65%, né, dos 66% também. É importante reforçar que estes números são ajustados e que a relação do valor orçado para o realizado, nós temos uma frustração nestes 2 quadrimestres da ordem de 47 milhões a menos do que foi orçado para os 2 quadrimestres. Ao final desta apresentação, eu mostrarei um gráfico em que nós podemos verificar assim uma grande frustração para o ICMS, para o ISS-QN, que são as transferências maiores, tá? O ISS-QN, no caso nacional, né? Porque nós temos a arrecadação municipal também. Operações de crédito e outros relativos à receita de capital. Operação de crédito, não houve contratação ou repasse. A alienação de bens tem um valor muito significativo para o orçamento de 2018, porém, existe aqui uma frustração muito grande em relação ao que era esperado. De um total de 10 milhões que nós temos no orçamento, foram realizados apenas 1.400.000. Isso dá um impacto significativo para essa receita, né, relativa à alienação desses bens, que é a venda de inservíveis da prefeitura, ou de alguns imóveis que estavam e estão sendo preparados para serem vendidos. Aí a participação, né, vejam que a grande parte ela é composta aí pela receita tributária, e pelas transferências correntes, né? A alienação de bens, um valor bem pequeno relativamente a todo o valor global. Comparativo aí, então, aí, em relação ao ano de 2017 e o segundo quadrimestre de 2018. Vejam que há um crescimento relativo às receitas correntes. No segundo quadrimestre de 2017, nós tínhamos 521 milhões e 522 milhões. E para este quadrimestre, uma arrecadação de 571 milhões, portanto, um crescimento de 9,34%. De capital, como eu disse, uma frustração principalmente relativa à alienação, o que faz com que nós tenhamos uma redução de 48% comparativamente ao segundo quadrimestre de 2017.
2017. E a intra-orçamentária é um valor ainda pequeno, mas mesmo assim negativo. Fechando, portanto, um crescimento percentual da receita da ordem de 7,76%. Quando nós formos verificar os valores das despesas, vocês observarão que ela tem um crescimento maior do que a arrecadação. Além disso, a frustração que eu disse em relação aos valores das principais receitas, de 47 milhões. Então, isso é bem significativo e faz com que nós tenhamos menos recursos para serem investidos. Então, um crescimento de 7,76 para a receita. Principais receitas, então, aí descrevendo cada uma delas, o IPTU, um orçamento de 81 milhões e 400, e nos 2 quadrimestres, uma arrecadação total de 56%. Isso é uma resposta positiva, né, em relação à conscientização dos munícipes para a importância do pagamento desse tributo, né. Esse tributo é o pagamento em 9 parcelas, iniciando no mês de abril, e essa adimplência ela deve ser perseguida, e a conscientização dos munícipes para esse pagamento é muito importante, tendo em vista o peso na arrecadação. ISS é um valor que tem a ver, então, com a questão da atividade econômica, e nós podemos ver que há, então, um valor menor do que aquele esperado, né? Nós temos aí 59% do que era esperado, já ajustado, e quando deveria ser 66%. FPM, ICMS e IPVA, como eu disse, são as transferências, e aqui principalmente é que nós vamos observar no ICMS um valor de transferência de 120 milhões, já descontado os 20% do Fundeb aqui embaixo, mais esse valor de 120 milhões, o que deveria ser algo em torno aí de 160 milhões no total. Descontados o Fundeb, aí nós teríamos um valor um pouco menor do que os 160. Mas eu chamo a atenção para que os números que nós vamos mostrar no final, em relação a essa frustração da receita. Portanto, total no quadrimestre, nós temos aí 383 milhões de receitas. As despesas chegarão a 391, já adiantando os próximos slides, só para não perder a oportunidade da ordem de grandeza entre receita e despesa. A evolução destes valores, né, observa-se que há um crescimento, né, e que esse crescimento é quase que vegetativo em relação aos anos anteriores. IPVA praticamente estabilizou, né, e um crescimento muito pequeno aqui em 2018, assim como o FPM, nós podemos observar que em relação a 2017, ele é menor do que nos 2 quadrimestres de 2017. Vejam que a atividade econômica, então, neste quesito, né, ICMS e ISS, ela tem um impacto grande. Os tributos IPVA e IPTU, muito embora não estejam ligados com a atividade econômica, porém, a questão da queda da receita ou dos salários, né, e o grande número de desempregados faz com que estes tributos sobre posse, né, e não sobre atividade econômica, também elas sejam comprometidos. A despesa corrente, né, a principal delas, 480 milhões nos 2 quadrimestres.
chegou-se a 58,21%, e aí vocês podem perguntar, está bem abaixo dos 66%. Porém, o próximo quadrimestre, ele tem uma concentração maior das despesas, visto que no último mês, dezembro e novembro, nós temos a obrigação do 13º. Diferentemente da receita, em que há uma concentração, principalmente no primeiro quadrimestre, relativos aos repasses do IPVA e ao início de arrecadação do IPTU com o pagamento da primeira parcela. As despesas, elas têm um comportamento invertido. No último quadrimestre, há um crescimento que faz com que estes valores eles fiquem um tanto quanto desconfortáveis relativamente à arrecadação. Despesas correntes, a maior concentração, despesas de capital e intraorçamentária. A despesa intraorçamentária, ela é relativa aos repasses à Câmara Municipal, CEPROSOM e IPML. São valores, então, repassados para estas entidades. A distribuição das despesas. Vejam que, dentro das despesas correntes, a maior despesa é a com o pessoal. Ou seja, né, do todo dos 480 milhões, nós temos que o valor, desculpa, em relação aos 828 milhões de despesa, só despesas com pessoal, nós chegamos a 480 milhões. Aí 58% do que foi programado. E eu chamo a atenção novamente para uma concentração de despesa maior no último quadrimestre, e que isso fará com que este valor das despesas ele aumente para o ano em relação a isso. Despesas de capital, investimentos, nós temos aqui então algo em torno de 7 milhões e 800, o que significa um valor bem abaixo do que é o programado. Esses investimentos, naturalmente, eles se comprometem pelo valor das despesas, né? As despesas, elas consomem grande parte do recurso, o que faz com que os investimentos não aconteçam da forma e na medida que é esperado. Despesa corrente, a participação em relação às despesas de pessoal e os investimentos, esse percentual de 52% na participação da despesa corrente e a participação dos investimentos e da amortização de dívida nas despesas correntes. Amortização de dívida, nós vamos ver que há um crescimento bem grande desse endividamento, principalmente pelo acordo com o Santander e os precatórios que foram lançados para este ano. Comparativamente, então, em relação ao ano de 2017, vejam que o crescimento da despesa corrente da ordem de 8,43%, 18% de capital, e fechamos, então, nós alocamos durante o ano. Vejam que o valor da educação é o principal deles, 146 milhões,
seguido pela saúde, 135 milhões de valores investidos nestas duas secretarias. Seguido aí por urbanismo, administração, encargos especiais, assistência social e outros. As principais despesas relativas aí comparativamente ao total e como é a evolução das despesas no decorrer dos 3 últimos anos. Vejam que a educação tem um crescimento e que a saúde, neste ano, ela já superou os valores relativos aos 2 anos anteriores. Esse comparativo, então, entre a receita e a despesa, nós temos o quê? Que a receita arrecadada foi de 572 milhões e a despesa empenhada, e aí ela é a reserva de orçamento para o ano todo, por isso ela é maior do que o valor arrecadado aí embaixo, um total de 661 milhões e uma despesa empenhada de 844 milhões. Mas vejam que a despesa liquidada, 589 milhões, o que faz que tenhamos aí um resultado, um saldo positivo de 72 milhões e meio. Saldo esse que será consumido durante o último quadrimestre. Só para ilustrar, em relação aos quadrimestres dos anos anteriores, né, e os valores relativos a cada um deles. Vejam que o valor da receita arrecadada, em relação à despesa empenhada, como eu disse, ela faz referência a uma reserva para o ano todo. Então, por isso, a despesa empenhada ela é maior do que a arrecadação, tendo em vista essa projeção para o ano. Aí o comparativo entre a receita e a despesa, 7,76 de crescimento para a receita e 8,99 para a despesa. Obrigado, vereador, pela presença. E 8,99 para a despesa. Quanto aos limites estabelecidos para o compromisso e o investimento. Aí a evolução da receita corrente líquida, desde setembro de 2017 até agosto de 2018. Então, nós temos uma receita acumulada nos últimos 12 meses de 859 milhões. Em relação junho a julho, uma estabilização nesses valores das receitas. Não houve, então, um crescimento relativo ao mês anterior. A evolução de despesa de pessoal. Vejam que nós temos uma crescente deste valor e que hoje o compromisso em relação ao limite é de 45,88. Volto a chamar a atenção para o pagamento do 13º no final do ano, que fará com que esse percentual cresça no fechamento do exercício. Vejam que no exercício anterior, 47, 46,5, e que fará com que nós tenhamos um compromisso maior ao final do exercício. Aqui é importante os investimentos em saúde. O limite constitucional, ele estabelece que nós teríamos que ter uma aplicação obrigatória da ordem de 60 milhões e 800. Este valor aqui, dos 15%. Vejam que nós já liquidamos 87 milhões, ou seja, um investimento na saúde de 17 milhões superior ao limite constitucional, fazendo com que nós tenhamos, então,
21% de compromisso. E aí, só para registrar, o que nós temos empenhado, ou seja, aquilo que se projeta já de despesas para o próximo quadrimestre. Nós temos empenhado 117 milhões, o que significa que, neste momento, significa 57 milhões a mais. O pago são os valores que efetivamente já foram pagos, porém, o importante é comparar com o liquidado. O liquidado, então, nós temos aí 27 milhões a mais do que o limite constitucional. É muita coisa para atendimento da área de saúde. O principal deles, então, este investimento na saúde. Em relação à educação, vejam que a transferência e o cálculo é feito em cima desse valor, dos 408 milhões. Disto, nós já temos empenhados 135 milhões, mas para a questão do liquidado, que é aquilo que efetivamente já está adiantado, nós temos aí algo em torno de 11 milhões superior aos 25% constitucional obrigatório. 97 milhões de liquidado, muito embora este valor esteja abaixo do limite constitucional, desculpa, o valor pago, esse valor pago, ele cresce naturalmente para o final do ano, tendo em vista as despesas decorrentes aí. No caso, eu chamo a atenção para a aplicação do Fundeb. O Fundeb, nós deveríamos ter uma aplicação mínima de 45% só para os profissionais do magistério, ou 95% para os demais profissionais também. Nós aplicamos no ano passado, além do valor do repasse do Fundeb, mais 4 milhões e 800. Este ano, a projeção é de que nós tenhamos que colocar algo em torno de 10 milhões para cumprir este 95% de pagamento. Ou seja, o recurso repassado pelo Fundeb não será suficiente para pagar o magistério e os demais profissionais da área da educação. Será necessário um aporte de 10 milhões do Tesouro para fazer frente a essa despesa. Vejam que nós temos, então, um valor, ele está abaixo dos 95, porém, quando do pagamento do 13º, isso passará dos 95 e terá que haver um aporte do Tesouro para esse valor. Os limites da dívida, e aí, em relação à receita corrente líquida, o município poderia ou pode contratar algo em torno de 1 bilhão. E nós estamos com uma despesa corrente de 176, ou seja, 20%. Existe margem para a contratação de empréstimos, e é isso que a atual administração busca para que possamos fazer frente a investimentos vultuosos que são necessários no município. Como não há uma capacidade de investimento próprio, nós temos que buscar recursos de financiamentos. E aí nós temos uma margem, uma capacidade de pagamento para fazer frente a esses valores. Vejam que nós temos, então, a possibilidade limite de 1 bilhão de endividamento, e nós estamos com 176. O resultado primário, então, chegando já ao fim da apresentação, o resultado primário, ele leva em conta, então, receita e despesa, sem contar o pagamento da dívida, ou seja, é aquilo que efetivamente nós arrecadamos e nós pagamos durante o primeiro e segundo quadrimestre, sem levar em conta a amortização de dívida e pagamento de juros que nós verificaremos ao final no resultado nominal. O resultado primário, ele tem então uma receita primária de 593 milhões,
e uma despesa paga de 475 milhões no ano. Restos a pagar 50 milhões e restos a pagar não processados de 21 milhões. Com isso, o resultado primário, que poderia ser negativo de 61 milhões, ele chegou a um valor positivo de 46 milhões. Portanto, uma diferença em favor da gestão destas despesas, né, da ordem de 105 milhões, mais ou menos. Nós poderíamos ter um resultado negativo de 61 milhões e nós estamos com um resultado positivo de 46. A situação se inverte para o resultado nominal. Por quê? Aí nós levamos em conta não só a arrecadação, mas principalmente o pagamento da dívida. E esta dívida, como todos sabem, ela cresceu muito no ano passado, frente à resolução daquele problema da dívida junto ao Banespa Santander. Uma dívida histórica de 20 anos que não foi resolvida. E no ano passado, transitou em julgado e nós corríamos o risco de ter os recursos do ICMS bloqueado. Imaginem que é a principal repasse sendo retido pelo banco em função do trânsito em julgado. Essa solução, então, portanto, obrigou ao Executivo a fazer frente a esses valores com um acordo que foi muito positivo para o município, visto que a dívida de 267 milhões, mais 33 milhões de honorário, chegava a 300 milhões. O acordo foi de 115 milhões para pagamento em 11 anos, com uma redução de juros também. Os juros contratuais eram de 3,5%, com a multa de 10% em relação ao trânsito em julgado, a taxa de juros chegava a 3,85%. Nós fechamos a 1%. Os honorários de 33 milhões, nós fechamos em 1.400.000 para pagamento em 12 meses, em 12 parcelas de 120. Então, um acordo muito positivo para o município, tendo em vista a condenação e a redução expressiva dos valores desta dívida. E esta dívida de 115 milhões faz com que, então, nós tenhamos um crescimento neste valor. Nós temos aqui uma dívida consolidada que no ano de 2017 era de 71 milhões e ela sobe para 267 milhões no ano de 2018. Então, são 115 milhões do Santander e mais 95 milhões de precatórios, condenações que também nós teremos que pagar nos próximos anos. Isso faz com que este resultado acabe comprometido. Por quê? O valor da meta estabelecida na LDO, que era de 23 milhões, nós estamos com um valor negativo de 102 milhões, em função do acordo e em função do precatório. Esta dívida, naturalmente, ela será honrada durante os próximos anos, mas o impacto no primeiro exercício é bastante significativo. Era isso em relação ao atingimento, né, ao cumprimento. Eu só peço um minutinho, pastor, para que eu possa trazer uma outra informação, já não contemplando a audiência. É mais a título de informação aos vereadores em relação aos números que eu disse que nós temos valor muito significativo. Olha só. Aqui, são todos os principais tributos. O primeiro deles aqui é o ITBI. Então, nós tínhamos aqui um valor esperado de 12 milhões, realizou 11 milhões. Portanto, uma pequena diferença. O imposto de renda, 14 milhões, realizou 16 milhões.
A arrecadação da dívida, vejam só, nós tínhamos um esperado de 37 milhões e arrecadou 19. Portanto, só aqui uma frustração da ordem de 18 milhões. O FPM, ele tinha um esperado de 42 milhões, o repasse foi de 43. Vejam só o IPVA, uma expectativa de arrecadação de 55 milhões e um realizado de 50 milhões. IPTU, como eu disse, a conscientização dos munícipes, dos contribuintes, faz com que nós tenhamos, então, um valor arrecadado muito próximo do valor esperado. O ISS-QN, vejam aí, 69 milhões e uma arrecadação de 62. E, por fim, o ICMS, um esperado de 167 milhões e um arrecadado, ou uma transferência de 150 milhões. Com isso, nós fechamos o segundo quadrimestre, né, a base aqui 31 de agosto, nas principais receitas, com uma queda de 47 milhões, vereador. Então, bastante significativa a queda de arrecadação. Então, esta é uma informação que eu quis trazer aos vereadores, à comissão e àqueles que nos acompanham, tendo em vista o valor significativo desta frustração. Menos arrecadação significa menos valor para colocar nos serviços. Era isso, então. Nós podemos dar por encerrado, nesse momento, as apresentações, e eu fico à disposição para perguntas que, eventualmente, vocês queiram fazer. Não tendo, então, perguntas, vereador, por favor, suspender esta audiência por alguns minutos. Está reaberta. Hoje nós tivemos excepcionalmente uma assessora aqui full time, já está pronta a ata. Eu convido o secretário para que ele possa, junto com os vereadores, também assinar a ata. Doutora Karina. Muito bem. Estando assinadas as atas, esta presidência encerra esta audiência pública, agradece a presença de todos, deseja um bom dia e que Deus os abençoe.